Dos irmãos em Cristo Jesus. No livro do Apocalipse, revelação de Jesus Cristo aos seus servos, capítulo de número 3, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Como guardaste a palavra da minha perseverança ou paciência, também eu te guardarei da hora da tentação ou provação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra, ou pôr à prova os que habitam na terra. Amém? Louvado seja Deus. Quero trazer uma reflexão e uma análise desse texto, meus queridos, porque a escatologia apocalíptica, ela surge muitas interpretações, e esse texto, a interpretação ela tem que surgir de uma compreensão textual. Compreensão de texto, interpretação textual. Então, o que diz o texto? Depois disso, procuramos fazer uma interpretação respeitando a contextualização do texto, contexto bíblico, para que a gente possa, sim, ter uma interpretação sadia, melhor dizendo, do texto. Amém? Então, esse texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 10, ele é usado como base para uma defesa dos irmãos que defendem o pré-tribulacionismo, por exemplo, que a igreja será arrebatada antes da tribulação. E eu quero hoje fazer uma análise desse texto porque eu vejo uma inconsistência nesta interpretação. Tem 3 palavras aqui que a gente vamos analisar ela, né? Deixar a gramática falar, o texto falar. O que diz o texto, certo? É a palavra paciência, perseverança, guardar e tentação, isto é, provação. Como guardaste a palavra da minha perseverança? A palavra perseverança significa permanência num estado, numa atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. O que a igreja, ela recebe esse ensino do próprio Jesus Cristo. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 13 diz: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isto é, aquele que se manter firme, mesmo em situações adversas, até o fim será salvo. Na Epístola aos Romanos, o apóstolo São Paulo, louvado seja Deus, capítulo 2, no versículo 7, diz assim: Romanos 2:7, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procura glória e honra, incorrupção. Amém? Então, a igreja ela é ensinada a perseverar, né, na doutrina de Jesus Cristo. A segunda palavra o texto diz: Como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. A segunda palavra que a gente vai analisar é guardar. O termo aqui, guardaste, e eu guardarei, vem de guardar. A palavra guardar, ela é entendida por alguns irmãos como se fosse o arrebatamento, o tirar, o remover. Mas a palavra no termo grego é téreo, que significa atender cuidadosamente, tomar conta de, guardar, manter alguém no estado em que ele está, observar. Amém? Esta palavra, ela também aparece dentro do contexto do próprio Apocalipse. Por exemplo, Apocalipse 1:3 diz: Bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que estão escritas.
não é tirar. Aqueles que mantêm-se no estado em que estão. Apocalipse 2:26 diz: ao vencedor que guardar até o fim a minha palavra, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Tem um texto também do apóstolo São Paulo, bem conhecido na epístola 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Tério, isto é, me mantive firme. O que é que vai acontecer com a igreja? O povo de Deus, ele se mantém perseverante. A palavra, a doutrina que o Espírito Santo tem inspirado através das Escrituras Sagradas, os santos apóstolos escreverem. E assim como eles têm guardado, se mantido firme na doutrina de Deus, na fidelidade, Deus também os manterá firme diante da provação. E agora nós vamos para a palavra provação. Ou tentação, que significa teste, prova, tentação, experimento. O termo grego é peirasmo. Teste, prova, experimento. Como guardaste, como vós atendeste cuidadosamente, como vós tomaste conta de, como vós se manteram no estado em que eu vos instruí ou deixei, também eu te manterei firme diante do teste, da prova, da tentação, do experimento que há de vir sobre a terra. Amém? Louvado seja Deus. Muitos irmãos talvez não estejam acostumados em ouvir uma palavra expositiva, né? Uma exegese bíblica mais profunda do texto bíblico. Então, desse texto, muitos irmãos tiram a seguinte interpretação, ou abraçam a interpretação de alguns teólogos, que vai vir uma provação sobre o mundo, e vem, é verdade, a tribulação, mas a igreja será guardada, Deus vai tirar a igreja. Não é isso que o texto está dizendo. Guardar não é tirar. Guardar não é nem sinônimo de arrebatamento. Guardar não é um termo intercambiável, isto é, trocável para a palavra arrebatamento, certo? Guardar aqui, como o apóstolo Paulo guardou a fé, é manter-se firme. A Escritura diz que o homem que se junta a uma mulher se torna uma só carne, e aquele que se ajunta com Cristo torna-se um só espírito. Então, o Espírito Santo que habita no nosso corpo, juntamente com o nosso espírito, nos dará força, como nos tem dado, para nos manter firme e dizer não ao pecado, não à tentação que há de vir sobre esta terra, e dizer sim a Cristo, né, para a glória de Deus. A palavra perseverança também, ela também não só aparece no capítulo 3, só para frisar, no capítulo 3 de Apocalipse. Ela aparece lá no capítulo 13, por exemplo, verso 10. Se alguém levar cativo o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada é necessária que seja morto. Aí, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Para aqueles que dizem que a igreja não aparece após o capítulo 4, olha aqui a perseverança dos santos. Louvado seja Deus. E em muitas outras passagens, o povo de Deus, a igreja de Deus, os servos de Jesus Cristo aparecem. O Apocalipse foi escrito para a igreja de Jesus Cristo, os servos de Deus, né? A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, lá em Romanos 6:22, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O que é que diz o primeiro capítulo do Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo para os seus servos. Lá no final do Apocalipse diz o quê? Maranata. A igreja diz, o Espírito diz, a noiva diz, ora vem Senhor Jesus Cristo. Amém? Então que os irmãos meditem, reflitam nessa pequena exegese bíblica desse texto e veja que o texto bíblico de
Apocalipse 3:10, ele não dá base nenhuma para um arrebatamento pré-tribulacionista. Ao contrário, ele mostra que Deus estará conosco em meio à provação. E outra coisa, Tiago, louvado seja Deus, primeiro diz assim, esse texto já estava me passando aqui batido. Tiago 1, louvado seja Deus, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, peirasmo, provação, é o mesmo termo. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém chega a Canaã sem ser provado. Então Jesus não vai te tirar da provação. Isso é uma inconsistência textual. Eu não sei como é que muitos irmãos abraçam esse tipo de entendimento, né? Ninguém chega ao céu sem ser provado. Aí Jesus agora vai te tirar da provação? Negativo. Você precisa ser provado para poder ser aprovado. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.